Shalom, shalom, a paz do Senhor a todos. Hoje eu quero falar sobre o profeta. Em Efésios 2:20, né, fala sobre o profeta. O profeta é o segundo pilar da igreja, como eu disse num vídeo anterior, né? Um profeta verdadeiro nunca vai querer ganhar a igreja para ele, né? E uma igreja que não tem um mover profético verdadeiro, Cristo não está lá. É isso mesmo que você ouviu, Cristo não está lá. Por quê? Porque a palavra nos diz em Apocalipse que, pois o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. E a Bíblia também diz que derramarei do meu espírito em vossas filhas e vossos filhos profetizarão. Quando o Espírito do Senhor vem sobre a pessoa, ela profetizará. Pois a palavra diz isso. Paulo diz que o melhor dom é o de profetizar. E existe revelações, e isso você não verdadeiramente precisa de dom para revelação. Existem habilidades naturais que você pode desenvolver, né, através de técnicas de leituras corporais, humano. Hoje em dia existem muitas coisas, né? Existe uma tal de leitura fria, né? Mas você pode revelar, que as pessoas podem revelar nomes, que a gente vê muito no YouTube, né? Nome, CPF, essas coisas, né? Que é habilidade natural. Aí já tem o verdadeiro profeta, né? Que é diferente, que traz uma palavra revelada de discernimento, trazendo uma palavra em conjunto com o ofício profético, né? Que é aquele que nutre ou traz uma palavra, trazendo uma palavra, né, em conjunto, ou ofício de profeta, né? O profeta é aquele que nutre, opera, que traz a palavra de discernimento, né, para a igreja. Em 1 Coríntios 14:3, né? Quem é o profeta? Fala aos homens, né, para edificação, né, consolação e exortação. Um profeta carrega os sinais e prodígios, né, e maravilhas, né? Ele traz uma palavra, pois ele conhece a Bíblia. Carrega sinais e maravilhas com ele, né? Ministra principalmente libertação, manifestação do poder de Deus. É nítido os dons espirituais ativos, tomada de território, né? E ministra curas. Você vai ver curas. Mas o que acontece hoje em dia? Hoje em dia, a gente não vê muito isso. E o pouco que a gente vê, o pouco que temos, assim, no Brasil, em outros países, de generais de Deus, pessoas que estão ministrando, né, que estão vivendo o avivamento, as pessoas que não estão vivendo isso, elas olham e entende não, né? Elas, digamos assim, as pessoas julgam como ação do diabo essas coisas. Vê as pessoas fazendo e assim, não, eu não sei como que tá acontecendo isso, porque isso daí é estranho, isso aí não vem de Deus, não vem do Espírito Santo. O que eu digo para você? Cuidado. Porque você pode blasfemar contra o Espírito Santo, algo que você não sabe, algo que você não conheça. É melhor a gente, às vezes, ficar quieta, não falar nada, para a gente não pecar contra, né, o Espírito Santo. Pois a palavra diz que quem peca contra o Espírito Santo, né, blasfema contra ele, não tem perdão. Assim como Jesus, né, estava, né, expulsando demônios, e veio os fariseus e falou assim, pensou assim, ele expulsa demônios pelos chefes dos demônios, né, príncipe dos demônios. Aí Jesus disse assim, se eu expulso os demônios pelo espírito de
acho que é Beelzebub, acho que é o nome que ele fala, né? O príncipe das moscas, que significa, né? O nome dele. Então é chegado o reino dos céus. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é a manifestação do poder de Deus sobre a terra. É a ação de Deus na terra, né? Aí, e é isso que a palavra tá falando. Então a gente deve temer ao Senhor e a gente não deve querer julgar as coisas que a gente não conhece. Primeiro a gente busca conhecer a Deus, buscar Ele verdadeiramente, entregar o nosso coração ao Senhor, né? E a gente evitar querer julgar a coisas que a gente talvez não conheça. Às vezes pra gente é novo. Mas Deus, lembre-se sempre, Deus é ilimitado. O poder de Deus é ilimitado. Ele pode todas as coisas. Ele pode usar cada pessoa de uma forma. Mas é o mesmo Espírito, assim como diz a palavra, né? Ele usa cada um de uma forma diferente. Se não é porque não tá na Bíblia aquele tipo de milagre, aquele tipo de maravilha que aconteceu, que não é real, porque a própria Bíblia diz, né, que não caberia no livro todo da Bíblia se fosse colocar todos os milagres, né, e prodígio que Jesus, né, fez na terra, né? Então lá tá um resumo, mas Jesus, eu creio que Jesus fez muitos e muitos outros milagres que não estão lá no livro, né? Então, a gente não deve julgar, a gente não deve declarar, falar algo que talvez a gente não conheça. Por isso que é bom, né? A gente sempre buscar entender sobre o assunto que a gente busca, que a gente vive, né? Que a gente quer viver, a gente quer conhecer, a gente sempre tá aprendendo, né? Porque a palavra diz, né, que o meu povo perece por falta de entendimento. Muitas vezes a gente pode estar perdendo a nossa salvação por uma palavra, por uma desconfiança da gente ver algo e já pensar e já começar a falar, isso daí é coisa do diabo, isso aí não é coisa de Deus, né? Então é melhor a gente raciocinar, pensar antes, né? E permanecer em silêncio para não pecar contra o Espírito Santo. E é isso, gente. Eu queria deixar essa mensagem. Se vocês gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, comente o assunto que vocês querem, que tem dúvida, que querem saber. E é isso. Deus abençoe a todos.